Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. É uma alegria estar novamente me encontrando com você na sua casa depois de um mês de celebrações sinodais. Podemos nos encontrar como comunidade evangélica luterana de Goiânia para celebrar culto neste sexto domingo após Pentecostes. Eu quero acolher você com as palavras do lema da semana de Deuteronômio 30, versículo 16, que dizem assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Com estas palavras, quero dizer que estamos hoje reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos ouvir e cantar juntos o hino Querido Deus, cantado pelo grupo Ânima da Este. Nesta manhã em que retomamos as nossas celebrações comunitárias com alegria, queremos também reunir as diversas circunstâncias de vida que cada pessoa na nossa comunidade celebra e lembra com alegria nesta manhã e colocar as nossas vidas em oração diante de Deus. Hoje, de modo especial, quero lembrar do aniversário de casamento do Alberto Luiz Fischer e da Ana Lúcia Castoldi, que casaram
no dia 12 de julho de 1984, ou seja, neste domingo, celebram 36 anos de casamento, num dia frio em Iraí, no Rio Grande do Sul, como ele descreveu. O casal teve Karina, como filha, e Felipe Augusto, e mais recentemente o neto Heitor. Como texto para o seu casamento, receberam a palavra de 1 Coríntios 13, versículo 3, que diz: portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Também queremos lembrar da Isabela Valentina, filha da Lisandra Tiffenze, que neste dia 14, nessa semana, completa 10 anos, e neste momento de oração queremos também pedir as bênçãos de Deus para a sua vida. E assim também para todas as pessoas que celebram aniversário e que comemoram momentos importantes da sua vida, nós juntos queremos colocar em gratidão neste dia em oração. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela vida, teu dom dado por graça e amor a cada um e cada uma de nós. Por nesta manhã podermos celebrar, mesmo que à distância, ouvindo a tua palavra, cantando hinos de louvor e orando, pedindo pelas nossas vidas em alegria. Assim nós pedimos a renovação da tua bênção pelo aniversário de casamento do Alberto e da Ana Lúcia. Pedimos que tu continues acompanhando este casal em sua vida e estendendo a sua bênção aos seus familiares. Pedimos também pela Isabela Valentina, que comemora seu aniversário de 10 anos, e por tantas e tantas mais aniversariantes neste mês de julho. Nós queremos colocar as nossas vidas na tua mão e agradecer, porque tu és um Deus que está sempre ao nosso lado por todos os caminhos que nós trilhamos. Assim, nós te pedimos que estejas conosco agora, que celebramos culto a ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou na volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem,
e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Senhor, que te escuta teu servo. Aleluia, 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 aleluia. Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos e caras irmãs na fé, na leitura de hoje que tivemos, Jesus nos contando uma parábola, nós queremos nos recordar que estamos vivendo este tempo que é chamado de tempo comum, tempo após Pentecostes, o tempo da igreja, tempo em que nós nos recordamos que a igreja é uma criação de Deus, impulsionada pelo Espírito Santo. A igreja que não é nada mais, nada menos do que a comunidade das pessoas que somos nós, que ouvimos a palavra de Deus e que deixamos que esta semente caia em nossos corações e dê muitos frutos. A pergunta que nós podemos fazer ao ler este texto no dia de hoje é: como que nós proclamamos e vivemos o reino de Deus em nossas vidas nos dias de hoje? Lembrando que o tema da ISLB para esse ano tem por versículo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que diz: eu escolhi vocês para que deem fruto. Portanto, a nossa reflexão hoje trata sobre os frutos que nós podemos dar a partir das sementes que o próprio Deus joga nas nossas vidas. Isso nos leva a perguntar: o que é esta semente lançada e quais são os seus tipos de frutos? Certamente, como nos diz a parábola, a semente lançada é a palavra de Deus. É o Evangelho pregado e ouvido, como temos compartilhado nas nossas comunidades. Mas não só a palavra falada é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus anunciou a vinda do seu reino através de palavras, mas também através de gestos, através da vivência da mensagem e da esperança do reino com aqueles pelos quais ele cruzou no seu caminho. Jesus praticou a justiça,
junto com os seus. Assim nós nos lembramos do versículo de Provérbios 11, versículo 18, que diz: o perverso recebe um salário ilusório, e o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. A prática de justiça semeada por Jesus também é uma semente plantada para a colheita do reino. As sementes, portanto, são as nossas palavras, a pregação do Evangelho, com palavras ditas, mas muito mais do que isso, através das nossas ações, da prática da justiça. Assim, por exemplo, Jesus leu ou contou esta parábola àqueles que o seguiam, após ter havido um encontro numa casa na qual chegaram sua mãe, seus irmãos, chegou a sua família, a casa estava cheia e Jesus não pôde recebê-los. Os discípulos queriam abrir espaço para que a sua família passasse e Jesus então declarou que a sua família eram aquelas pessoas que cumpriam a vontade de Deus. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Portanto, Jesus, com sua prática de justiça, ele reforma, ele restabelece, ele reconstrói as relações entre as pessoas. Jesus constrói com sua ação no mundo uma nova família, uma nova irmandade. Assim, nós podemos compreender que no Evangelho de Mateus, o contexto em que esta parábola foi contada, um contexto em que Jesus era acompanhado por uma multidão, em que se encontrou com sua família e ensinou aquelas pessoas sobre o significado de ouvir a sua palavra e a profundidade de mudança que a semente plantada nos corações deveria ter. No versículo 12 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o evangelista diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor esfriará. Jesus identifica naquela multidão que o segue que há muitas pessoas que estão ouvindo a sua palavra, mas não estão se deixando transformar. Por isso que foi necessário posteriormente explicar a parábola. E na explicação da parábola, Jesus Cristo interpreta as três condições nas quais a semente, que é a palavra de Deus, que é a prática da justiça testemunhada no Evangelho, cria para a nossa vida. Quais são as três limitações? A primeira, daquelas pessoas que ouvem, mas não entendem, como se entrasse por um lado e saísse pelo outro. Ali Jesus diz que o maligno vem e tira a semente que foi plantada no coração. É muito importante entender que esta palavra maligno, no grego poneros, tem vários significados durante nos seus usos no Evangelho. Dentre eles está o ímpio, o mal, degenerado, arrogante, invejoso, a pessoa ímpia, mal intencionada, ou aquilo que é mal. E nós nos perguntamos hoje em dia, em que o Evangelho é pregado de tantas maneiras em tantas igrejas, como é possível que o mal persevere? Como é possível que as pessoas escutem a palavra e não gerem frutos de transformação, de prática de justiça, de vivência do amor nas suas vidas? Aqui Jesus nos lembra que quando o intuito da pregação da palavra é mau, quando aquele que prega é ímpio, mal intencionado, ou promove aquilo que é mal, o maligno vem e tira a própria semente
do coração. Portanto, o maligno não é necessariamente um ser ou uma entidade como o diabo que nós interpretamos, mas é a própria palavra humana que arranca a semente plantada do coração. A nossa falta de disposição de ouvir, a nossa falta de disposição de abrir a nossa mente, de por vezes não lermos através das ideologias, das lentes que nós interpretamos a vida em sociedade e permitirmos que a palavra nos transforme. A segunda ocasião, ou digamos, a segunda circunstância adversa em que a palavra é pregada é justamente quando ela entra na nossa vida, mas que quando chegam os sofrimentos e as perseguições decorrentes da vivência do Evangelho, nós abandonamos a fé. É bom lembrar que a palavra, quando começa a brotar, ela gera uma transformação nas nossas práticas, nas nossas visões, ela gera uma transformação na nossa vivência do amor, que gera práticas de justiça, de misericórdia, como nós vimos, novas formas de nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo. Essa transformação requer coragem, requer uma atitude profética diante de um mundo sem amor, sem justiça. A atitude profética sempre cobra de nós um preço alto que por vezes nós não estamos dispostos e encorajados a pagar. A terceira e última condição, circunstância que pode fazer com que a semente não cresça nas nossas vidas, são as preocupações deste mundo e a ilusão da riqueza. Muito interessante neste tempo de medo e de preocupações acerca do futuro, como que a nossa esperança pode ser facilmente abalada, bem como quando nós cedemos à tentação de achar que o sentido da nossa vida se encontra em acumular riquezas, em sermos bem-sucedidos, termos fama. Na verdade, todas essas circunstâncias adversas fazem parte da vida de cada um e cada um de nós. Nós todos somos esses 4 tipos de solos em diferentes momentos da nossa vida. Sempre somos ameaçados pelos medos, pelas ideologias deste mundo que fecham a nossa mente e os nossos ouvidos. Sempre somos ameaçados pela falta de coragem de praticar a justiça profeticamente. Sempre somos ameaçados e ameaçadas em deixarmos com que o medo tome conta e faça com que a semente não brote em nossas vidas. O Evangelho para nós hoje, a palavra de Deus, palavra de esperança que vem a nós hoje, justamente está vinculada às características do semeador e às características das suas sementes. Lembro que há alguns dias eu visitei uma fazenda de uma família aqui da nossa comunidade e pude perceber o grande investimento tecnológico que há nos plantios hoje em dia. Nada se perde, tudo é calculado, cada semente tem o seu lugar e o seu empenho para que deem os frutos. No caso do semeador da história que nós vemos um outro tipo de plantio. Um semeador que joga sementes sem medo de desperdiçá-las. Ele joga sementes incessantemente em todos os lugares, mesmo sabendo que em alguns lugares ela vai cair e pode não dar frutos. É como se sempre tivéssemos novamente a chance de recebermos uma semente no solo que é as nossas vidas. A promessa de Deus é de que as sementes darão sim os seus frutos, os frutos que Deus espera. Aliás,
o reino de Deus não depende mesmo de nós, mas é o próprio Deus que cumpre com a sua promessa, e o reino de Deus irrompe na história, quer a gente colabore para isso ou não. Eu lembro das palavras do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz: assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agradar e realiza tudo o que eu prometo. Assim é a promessa do reino de Deus, que irrompe no nosso tempo, nas nossas vidas, seja lá na condição que nós estejamos. De nossa parte, cabe cuidarmos para não atrapalharmos o crescimento dessas sementes, tanto não permitindo que este intuito do mal feche as nossas mentalidades, feche a nossa mente e não permita que a nossa cabeça, nosso coração sejam transformados, que nós não tenhamos medo diante do desafio de termos coragem para a vivência profética do amor e da justiça nas novas relações que nós vamos construir com a chegada deste reino. E por fim, que a ganância humana e que o medo paralisante diante das adversidades da nossa vida não sejam impeditivos para que essa semente cresça em nós e que nós possamos dar muitos frutos, um para 100, um para 60, um para 30, cada um com seus dons, e que Deus abençoe as nossas vidas como aqueles e aquelas discípulos e discípulas que querem dar o bom fruto para o seu reino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Neste momento nós queremos trazer como motivos de oração, pedidos de intercessão, várias lembranças de algumas pessoas da nossa comunidade que foram encaminhando seus pedidos. Inicialmente eu quero lembrar o pedido da Ancila, que pede pela sua neta Thaís, que trabalha no Hospital Santa Lúcia, na UTI em Brasília, e que compartilha a situação difícil dos leitos lotados e do excesso de trabalho dos profissionais da saúde. Lembro também e queremos colocar nas mãos de Deus o genro do nosso membro Walter Hoffmann, pastor Armando Klaas, que faleceu no último dia 9 de julho, na cidade de Guaramirim, Santa Catarina, deixando enlutada Dona Gertrudes Klaas, irmã do seu Walter Hoffmann, depois de 67 anos de matrimônio. Além das pessoas enlutadas, queremos também pedir pela saúde e restabelecimento da Ludmila, a pedido da Milvia, e também dos cuidados com a saúde da Nete, a pedido da Sueli Dung. Assim, com a oração que foi encaminhada a nós pela ISBB, nós queremos colocar todos esses motivos de oração nas mãos de Deus. Oremos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Deus de misericórdia, Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Clamamos a Ti porque o Teu povo está sofrendo, Teu povo está enfraquecido e entristecido, atravessa uma grande pandemia com todas as suas consequências. Já nos falta coragem para contar as mortes e as dores causadas pela Covid-19. Já nos faltam forças para processar
tanta dúvida e tanta incerteza. Os braços fraquejam, os sonhos se desfazem, as esperanças se vão. Mas Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Deus de compaixão, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Para amenizar a estiagem, enviaste as águas da chuva. Por isso Te agradecemos. Mas as águas se multiplicaram, escorreram pelos montes e campos, encheram as fontes, os riachos e os rios. Chegaram nas zonas habitadas, nos bairros, nas cidades. Agora precisamos enfrentar a sua fúria e lidar com as suas consequências. Mas porque Tu és nosso refúgio e fortaleza, Te pedimos, fica com as pessoas desabrigadas, desalojadas, desorientadas. Fica com as pessoas que perderam suas casas, seus pertences, partes importantes de suas memórias. Permite que a solidariedade se multiplique na mesma proporção que as águas. Deus de Jesus Cristo, Tu és nosso refúgio e fortaleza. Enviaste Teu Filho Jesus Cristo para viver no meio de nós. Revelaste Teu amor, Tua misericórdia, Tua compaixão por nós. Por isso Te pedimos, fortalece-nos de novo, renova em nós a esperança, dá que possamos sair deste momento difícil, dá que possamos pisar novamente em chão seco, olhar para frente, reconstruir, ter esperança, sonhar. Tu és definitivamente o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, tudo mais queremos colocar nas Tuas mãos através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como palavra de bênção para este domingo, eu quero trazer o poema de Johnson Gnanabharanam, que diz assim: é a graça que me encoraja quando minha alma está abatida. É a graça que me sacia quando minha alma está sedenta. É a graça que me diz quem sou de verdade quando gostaria de me autopromover. É a graça que me lembra dos meus deveres quando me esqueço do sentido da minha vida. É a graça que me conforta quando estou abalado ou abalada. É a graça que me ergue do chão quando caio. É a graça que garante o meu futuro quando estou pessimista. E assim que a graça de Deus abençoe a cada um e cada uma de vocês nesta semana que vem, em nome do Trino Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.